Eu estava ali, radiante no meu vestido azul claro que escolhi com tanto carinho, celebrando 30 anos de casamento ao lado do Roberto. A festa estava linda, decorada com flores brancas e douradas, nossos filhos e netos ao redor, amigos queridos, a família toda reunida no salão daquele hotel maravilhoso em Campos do Jordão. Foi então que ele pegou o microfone. Meu marido, o homem com quem dividi 3 décadas da minha vida, começou a falar. E o que saiu da boca dele destruiu tudo em questão de segundos. Ele riu, olhou para mim com aquele sorriso prepotente que eu tinha aprendido a engolir ao longo dos anos e disse bem alto para que todos ouvissem. Ela deu muita sorte de me ter. Eu construí tudo isso. Ela só ficou em casa limpando o chão, cozinhando e cuidando dos moleques. Sem mim, ela estaria onde? Nunca teria essa vida boa que tem hoje. O silêncio que tomou conta daquele salão foi ensurdecedor. Senti meu rosto queimar de vergonha, minhas mãos tremeram e por um momento achei que fosse desmaiar ali mesmo. Mas o que aconteceu nos minutos seguintes mudaria minha vida para sempre. Um homem que estava sentado lá no fundo do salão se levantou, alto, cabelos grisalhos, terno impecável. Ele caminhou com passos firmes até onde estávamos, tomou o microfone da mão do Roberto sem pedir licença e olhou diretamente nos meus olhos com uma intensidade que me fez tremer. Então ele disse com a voz embargada de emoção: "Você não deu nada a ela, Roberto, absolutamente nada. Eu sei muito bem disso, porque eu perdi tudo quando a deixei partir. E esperei 30 anos por este momento. Antes de continuar, quero te pedir um favorzinho. Se você está gostando dessa história, comenta aí embaixo de onde você está me ouvindo. Se está no trânsito, em casa, na academia, onde for. E se inscreve aqui no canal porque eu trago histórias reais como essa todos os dias. Histórias de superação, de virada de jogo, daquelas que a gente precisa ouvir até o final. Fica comigo que essa aqui está só começando e você não vai acreditar no que aconteceu depois. Meu nome é Helena, tenho 63 anos. E durante 30 anos da minha vida, eu acreditei em uma mentira. Não apenas acreditei, eu vivi dentro dela. Construí minha existência inteira em cima de uma ilusão que me venderam como amor e compromisso. Conheci o Roberto quando eu tinha 28 anos. Eu trabalhava como secretária em um escritório de advocacia no centro de São Paulo, ganhava meu próprio dinheiro. Morava sozinha em um apartamento pequeno, mas que era meu refúgio. Tinha minhas amigas, minha independência. Minha vida não era perfeita, mas era minha. Roberto apareceu como cliente do escritório. Ele era bonito, charmoso, 5 anos mais velho que eu, já estabelecido como representante comercial. Me conquistou com flores, jantares, promessas de uma vida a dois cheia de cumplicidade. Dizia que nunca tinha conhecido uma mulher como eu, inteligente, independente, forte. 6 meses depois estávamos casados, e foi ali que tudo começou a mudar, devagar, tão devagar que eu nem percebi. Primeiro foi a sugestão de que eu pedisse demissão. Amor, com o meu salário a gente vive tranquilo. Você não precisa se matar trabalhando. Relaxa um pouco, cuida da nossa casa, de nós. Eu resisti no começo, mas ele foi tão insistente, tão carinhoso nas argumentações que acabei cedendo. Afinal, pensei, seria bom ter mais tempo, não viver na correria. Seria temporário. 1 ano depois nasceu o Rodrigo, nosso primeiro filho. 2 anos depois veio a Beatriz, e minha vida virou uma engrenagem de fraldas, mamadeiras, noites sem dormir, pediatra, escola, reunião de pais. Roberto trabalhava viajando o Brasil inteiro. Ficava semanas fora. Eu sozinha com 2 crianças pequenas, sem família por perto para ajudar, porque meus pais tinham falecido quando eu era jovem e meu irmão morava no Paraná. Aprendi a dar conta de tudo. Acordava às 5:30 da manhã, preparava o café, acordava as crianças, vestia, penteava, levava para a escola. Voltava, limpava a casa inteira, lavava roupa, passava, fazia almoço, buscava as crianças, ajudava com lição de casa, levava para a natação, para o inglês, para o judô. Fazia janta, dava banho, colocava para dormir. E quando Roberto chegava de viagem, tarde da noite, eu ainda levantava para esquentar a comida dele, ouvir sobre o dia dele,
massagear os pés dele que estavam cansados. Durante anos foi assim. Eu me tornei invisível dentro da minha própria casa. Não era mais a Helena, era a mãe do Rodrigo e da Beatriz, a esposa do Roberto. Quando as crianças chegaram na adolescência, sugeri voltar a trabalhar. Roberto riu na minha cara. Trabalhar em quê, Helena? Você está há 15 anos fora do mercado. Quem vai te contratar? E para quê? A gente não precisa. Fica aí curtindo sua vida tranquila. Vida tranquila. Ele chamava aquilo de vida tranquila. Como se acordar todos os dias para servir uma família que mal te enxergava fosse tranquilidade. Como se abrir mão dos seus sonhos, da sua carreira, da sua identidade fosse um privilégio. Mas eu engoli. Engoli porque tinha sido condicionada a isso. Engoli porque acreditava que aquele era meu papel, meu dever. Engoli porque, de tanto ouvir que eu não era capaz, que eu não tinha valor fora daquelas 4 paredes, eu comecei a acreditar. Os anos foram passando e o desprezo foi crescendo. Roberto não escondia mais. Fazia comentários na frente dos filhos, dos amigos, de quem estivesse por perto. Sua mãe não entende dessas coisas, ela só sabe de panela. Deixa que eu resolvo, sua mãe não tem cabeça para isso. Helena, vai cuidar da comida que o resto eu decido. E eu? Eu abaixava a cabeça e ia cuidar da comida, ia lavar, passar, limpar, cozinhar. Porque era isso que eu sabia fazer, não era? Era isso que eu tinha me tornado, uma empregada não remunerada dentro da minha própria casa. Mas teve um momento específico, uns 3 anos antes daquela festa maldita, que alguma coisa começou a se mexer dentro de mim. Foi no aniversário de 18 anos da Beatriz. Fizemos uma festa linda em casa, churrasqueira, piscina, todos os amigos dela. Eu passei dias preparando tudo. Fiz os salgadinhos, os doces, decorei cada cantinho com o tema que ela queria. No meio da festa, ouvi a Beatriz conversando com as amigas na cozinha. Ela dizia: "Meu pai é incrível, sabe? Ele que paga tudo isso. Construiu essa vida toda pra gente. Minha mãe é legal, mas ela nunca trabalhou, nunca fez nada além de ficar em casa. Deve ser bom, né? Não ter preocupação nenhuma." Senti como se tivessem enfiado uma faca no meu peito e girado. Minha própria filha, que eu carreguei na barriga, que eu amamentei, que eu criei, que eu levantava de madrugada quando tinha febre, que eu ajudava com trabalhos de escola até altas horas, achava que eu não fazia nada. Que eu tinha uma vida fácil, sem preocupações. Naquela noite chorei tanto que fiquei com os olhos inchados por 2 dias. Roberto nem percebeu. As coisas foram piorando. Roberto ficava cada vez mais arrogante, mais desrespeitoso. Chegava em casa e criticava a comida, criticava a limpeza, criticava tudo. "Helena, esse arroz está horrível. Você não sabe nem fazer um arroz direito depois de 30 anos cozinhando?" E jogava o prato na pia, deixando tudo espalhado para eu limpar. Ou então chegava com a camisa suja de batom e perfume de outra mulher, e quando eu confrontava, ele ria. "Você está louca, Helena. Está ficando paranoica de tanto ficar em casa sem fazer nada. Devia arrumar uma ocupação. E uma ocupação. Como se manter aquela casa funcionando, como se ter criado 2 filhos praticamente sozinha não fosse ocupação suficiente. Teve uma vez que eu estava passando mal, com uma virose terrível, febre alta, vomitando. Pedi para ele fazer o almoço para ele mesmo, porque eu não conseguia nem levantar da cama. Sabe o que ele fez? Pediu comida por aplicativo e deixou a conta para mim pagar. Depois reclamou que gastou nosso dinheiro com besteira, porque eu não tinha cumprido minha obrigação. Nosso dinheiro. Mas era sempre o dinheiro dele, né? Eu não trabalhava, eu não produzia, eu não contribuía. Pelo menos era isso que ele fazia questão de frisar todos os dias. Quando completamos 25 anos de casamento, nem festa fizemos. Roberto disse que não valia a pena gastar com essas bobagens. Mas quando chegaram os 30 anos, foi ele quem insistiu na festa. Grande, em hotel chique, com toda a família e amigos. Eu estranhei na hora, porque não era o estilo dele, mas ele disse que queria comemorar, que 30 anos era uma marca importante. Idiota de mim, achei que finalmente ele estava me valorizando, reconhecendo tudo que construímos juntos.
Passei semanas organizando cada detalhe daquela festa. Escolhi o hotel, o cardápio, a decoração, os convites, a música. Comprei um vestido lindo, fui ao salão arrumar o cabelo, fazer as unhas. Queria estar bonita, queria que ele olhasse para mim e se lembrasse da mulher que ele tinha se apaixonado décadas atrás. Que festa mais linda foi aquela! Ou pelo menos era o que eu pensava até ele pegar aquele microfone. Quando Roberto disse aquelas palavras, humilhando tudo o que eu tinha sido e feito durante 30 anos, na frente de absolutamente todas as pessoas que faziam parte da nossa vida, eu senti meu mundo desabar. Literalmente desabar. Minhas pernas bambearam, minha visão ficou embaçada, senti que ia cair ali mesmo. O salão inteiro ficou em silêncio. Alguns constrangidos, outros concordando com a cabeça, como se aquilo fizesse todo o sentido do mundo. Meus filhos estavam lá, e nenhum dos dois se levantou para me defender. Nenhum. O Rodrigo desviou o olhar. A Beatriz ficou mexendo no celular como se nada daquilo fosse com ela. 30 anos resumidos a ela só ficou em casa limpando, cozinhando e cuidando dos moleques. Como se isso não fosse nada. Como se minha vida inteira não valesse nada. E foi nesse momento de destruição total que ele apareceu. Não, eu não tinha percebido até aquele instante que ele estava lá, no fundo do salão. Mas quando ele se levantou, foi impossível não notar. Tinha uma presença magnética, uma autoridade natural que fez todas as cabeças virarem. Ele caminhou até onde estávamos com uma determinação que cortava o ar. Quando tomou o microfone da mão do Roberto, vi meu marido ficar pálido. E quando ele falou, quando ele disse aquelas palavras olhando diretamente nos meus olhos, meu coração quase parou. Você não deu nada a ela, Roberto. Absolutamente nada. Eu sei muito bem disso porque eu perdi tudo quando a deixei partir. E esperei 30 anos por este momento. Todo mundo no salão estava boquiaberto. Eu também estava, porque aquele homem, aquele bilionário dono do hotel mais luxuoso de Campos do Jordão, era o Eduardo. O Eduardo que eu tinha namorado antes de conhecer o Roberto. O Eduardo que eu tinha amado intensamente durante 2 anos, quando eu tinha 20 e poucos anos. O Eduardo que tinha terminado comigo porque estava indo morar nos Estados Unidos para fazer mestrado e achava que relacionamento à distância não funcionaria. O Eduardo que eu tinha chorado durante meses até conhecer o Roberto e tentar seguir em frente. Ele continuou falando, agora para toda a plateia, mas seus olhos nunca saíram dos meus. Helena foi a mulher mais incrível que já conheci na minha vida. Inteligente, determinada, brilhante. Quando a conheci, ela tinha acabado de passar em primeiro lugar em um concurso público disputadíssimo. Tinha 3 propostas de emprego de grandes empresas. Falava 3 idiomas fluentemente. Tocava piano como ninguém. Escrevia poesias que me faziam chorar. Era independente, forte. Sabia exatamente quem era e o que queria da vida. Ele fez uma pausa e olhou para o Roberto com desprezo absoluto. E você teve a audácia de reduzi-la a uma empregada doméstica e ainda comemorar isso publicamente? Teve a petulância de dizer que ela deu sorte? Virou-se novamente para mim e vi lágrimas nos olhos dele. Helena, eu cometi o maior erro da minha vida quando te deixei ir. Construí um império. Fiquei podre de rico. Tenho hotéis em 6 países. Mas nunca mais fui verdadeiramente feliz. Porque felicidade de verdade eu só tive ao seu lado. Passei esses 30 anos tentando te esquecer. Me casei 2 vezes, tentando encontrar em outras mulheres o que tinha em você. E fracassei miseravelmente. E então, há 3 meses, descobri que você estaria aqui, neste hotel que é meu, celebrando bodas de pérola com esse. Esse homem que não merece nem beijar o chão que você pisa. O salão estava tão silencioso que dava para ouvir uma agulha cair. Roberto estava vermelho, tentando recuperar o microfone, mas Eduardo simplesmente o afastou com um gesto de mão. Deixa eu te contar uma coisa, Roberto. Esse hotel aqui? Propriedade minha. O carro importado que você tanto ama dirigir? Foi comprado com uma linha de crédito do banco que eu controlo. A casa onde vocês moram. A construtora que a vendeu é parceira de um dos meus fundos de investimento.
Sua empresa de representação comercial? Os 3 maiores clientes que você tem são empresas do meu grupo. Você acha que construiu tudo sozinho? Você não construiu porcaria nenhuma. Você é uma peça insignificante em um tabuleiro que você nem sabia que existia. E sabe por que eu nunca te derrubei completamente? Por causa dela. Porque mesmo de longe, mesmo sem ela saber, eu nunca parei de cuidar dela. Nunca parei de amá-la. Eu não conseguia processar o que estava ouvindo. 30 anos. Ele tinha passado 30 anos me amando em silêncio, cuidando da minha vida sem que eu soubesse. Era surreal demais para ser verdade. Eduardo finalmente olhou para mim com ternura infinita. Helena, eu sei que isso tudo deve estar sendo um choque imenso para você. E eu não espero nada em troca. Não estou aqui para reconquistar você, nem para destruir seu casamento, por mais que esse homem ao seu lado não mereça nem sua sombra. Estou aqui porque não consegui mais ficar calado vendo você ser humilhada. Você merece saber a verdade. Você merece saber o quanto vale, o quanto sempre valeu. Ele estendeu a mão para mim. Vem comigo. Só por alguns minutos. Preciso te mostrar uma coisa. Olhei para o Roberto. Ele estava lívido, tentando falar, mas nenhum som saía da boca dele. Olhei para meus filhos. Rodrigo estava boquiaberto. Beatriz chorava. Olhei para os convidados. Todos me encaravam com uma mistura de choque, curiosidade e, em alguns rostos, um brilho de admiração. E então, olhei para a mão estendida do Eduardo e a peguei. Deixei que ele me guiasse para fora daquele salão sob o olhar atônito de mais de 100 pessoas. Minha vida tinha acabado de virar de cabeça para baixo e, de alguma forma estranha, eu me senti mais viva do que tinha me sentido em décadas. Eduardo me levou até o escritório dele no último andar do hotel. Era uma sala enorme, elegante, com vista para as montanhas. Ele me ofereceu água, me pediu para sentar, estava visivelmente nervoso. Desculpa pelo escândalo lá embaixo, ele começou passando a mão pelos cabelos grisalhos. Eu tinha planejado fazer isso de forma diferente, mais discreta. Mas quando ouvi aquele cretino falando daquele jeito de você, eu simplesmente não consegui me controlar. Eu ainda estava em choque, processando tudo. Eduardo, eu não entendo. 30 anos. Você está dizendo que durante 30 anos você... Te amei? Sim. Cuidei de você à distância? Sim. Me arrependi todos os santos dias de ter te deixado partir? Absolutamente sim. Ele abriu uma gaveta da mesa e tirou uma pasta. Quando terminei o mestrado nos Estados Unidos e voltei para o Brasil, você já estava casada com ele, grávida do seu primeiro filho. Eu quase morri quando descobri. Mas o que eu podia fazer? Você tinha seguido em frente, construído uma vida. Achei que você fosse feliz. Tentei respeitar isso. Me joguei no trabalho. Construí meu império como uma forma de compensar o vazio que você deixou. Ele abriu a pasta e começou a me mostrar documentos. Mas eu nunca consegui te esquecer completamente. Então passei a te acompanhar de longe. Descobri que seu marido era representante comercial. Sem ele saber, direcionei clientes para ele. Os maiores contratos que ele já fechou na vida foram porque eu instruí empresas minhas a contratarem os serviços dele. Fiz isso porque queria garantir que você tivesse uma vida confortável, mesmo que não fosse ao meu lado. Eu olhava aqueles documentos sem conseguir acreditar. Eram contratos, acordos comerciais, todos envolvendo a empresa do Roberto, todos conectados de alguma forma aos negócios do Eduardo. Você fez tudo isso por mim? Fiz e faria de novo. Porque te amar sempre foi a coisa mais fácil e mais difícil da minha vida. Ele pegou o outro envelope, esse lacrado. Mas tem mais. Há 6 meses, eu soube através de contatos que Roberto estava planejando te deixar, que ele tinha uma amante há anos e estava juntando documentos para pedir o divórcio logo após as bodas de Pérola. Ele queria usar a festa como uma espécie de última celebração antes de te descartar. Cínico, não? Senti o mundo girar. O quê? É verdade, Helena. A amante se chama Silvana, trabalha na mesma área que ele.
Eles têm até um apartamento juntos no Morumbi. E o plano dele era te deixar sem nada. Ele transferiu bens para o nome de terceiros, esvaziou contas conjuntas aos poucos, se preparou metodicamente para te largar na miséria. Porque na cabeça doentia dele, você não merece nada, já que não trabalhou durante todos esses anos. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza, eram de raiva. De uma raiva que eu não sabia que era capaz de sentir. Eu contratei os melhores investigadores, Eduardo continuou. Tenho provas de tudo. A infidelidade, a ocultação de bens, as transferências fraudulentas, tudo documentado, filmado, gravado, o suficiente para destruir ele completamente em um divórcio. Tudo neste envelope, pronto para ser usado quando você decidir. Ele colocou o envelope na minha frente. Mas a decisão é sua, Helena. Sempre foi. Eu só queria que você soubesse a verdade. Que você tivesse as ferramentas para se defender, para reclamar o que é seu por direito. Peguei o envelope com mãos trêmulas. Por que você está fazendo isso, depois de tanto tempo? Porque você nunca deixou de ser a mulher que eu amo. E porque ver você ser diminuída, humilhada, destruída por um homem que não vale nem a sola do seu sapato, me parte o coração de uma forma que eu não consigo mais suportar. Eduardo se ajoelhou na minha frente, pegou minhas mãos. Helena, eu não espero que você me ame de volta. Não espero que você largue tudo e venha para mim. Seria lindo se acontecesse. Seria a realização do meu maior sonho. Mas eu entendo que 30 anos se passaram. Somos pessoas diferentes. Mas o que eu preciso que você entenda é isto. Você sempre foi e sempre será extraordinária. Você sempre valeu tudo. O fato de ter dedicado sua vida à sua família não te torna menos. Te torna mais. Você é forte, é resiliente, é incrível. E chegou a hora de você reclamar sua vida de volta. Fiquei ali, segurando aquele envelope, olhando para aquele homem que tinha amado tanto na juventude. E uma clareza absoluta tomou conta de mim. Pela primeira vez em 3 décadas, enxerguei a verdade. Eu tinha abdicado de mim mesma. Tinha deixado que me apagassem, que me diminuíssem, que me transformassem em uma sombra. Mas aquela Helena que tocava piano, que escrevia poesias, que falava 3 idiomas, que tinha passado em primeiro lugar em concurso, que era brilhante e determinada, ela ainda estava lá dentro de mim. Só estava adormecida. E tinha acabado de acordar. Levantei, limpei as lágrimas do rosto e olhei para o Eduardo. Preciso de um tempo para processar tudo isso, para decidir o que vou fazer. Claro, todo o tempo do mundo. Mas tem uma coisa que eu já sei. O quê? Que nunca mais vou deixar ninguém me diminuir. Nunca mais. Ele sorriu. E naquele sorriso vi orgulho, admiração e amor. Essa é a Helena que eu conheci. Bem-vinda de volta. Voltei para o salão da festa. Roberto estava histérico, gritando com os convidados que aquilo tudo era um absurdo, uma invasão, que ia processar o Eduardo por difamação. Quando me viu entrar, veio correndo na minha direção. Helena, que palhaçada foi essa? Quem aquele maluco pensa que é? Vamos embora daqui agora. Olhei para ele com uma calma que eu não sabia que possuía. Não. Como assim não? Eu tô mandando você vir embora. E eu estou dizendo não. Não vou embora. Não agora. Não com você. Não nunca mais. Ele ficou roxo. Você enlouqueceu? Vem aqui fazer esse escândalo. Me humilhar na frente de todo mundo. Humilhar você? Eu te humilhar? Comecei a rir. Uma gargalhada que saiu do fundo da alma. Roberto, você acabou de passar 30 anos me humilhando diariamente. Hoje foi só a primeira vez que teve plateia. Peguei o microfone que ainda estava na mesa. Minha mão não tremia mais. Atenção, pessoal. Sei que vocês todos testemunharam uma cena bem inusitada aqui hoje. Então acho que merecem um esclarecimento. Todos me olhavam, expectantes. Meu marido está certo em uma coisa. Eu realmente passei os últimos 30 anos em casa, limpando, cozinhando, cuidando dos filhos. Vocês sabem o que mais eu fiz nesses 30 anos? Renunciei a uma carreira promissora.
Abri mão de um concurso público que me garantiria estabilidade e independência financeira. Deixei de tocar o piano que eu amava porque não havia tempo. Parei de escrever porque minhas palavras não importavam. Esqueci os 3 idiomas que falava fluentemente porque não tinha com quem conversar. Apaguei pedaços de mim mesma, um por dia, até quase não sobrar nada. E sabe por quê? Porque acreditei que esse era o preço do amor, que esse era o sacrifício que uma boa esposa fazia, que meu valor estava em servir, não em ser. O silêncio era absoluto. Mas hoje eu descobri algumas coisas muito interessantes. Descobri que o homem que jurava me amar, na verdade, me via como empregada. Descobri que ele tem uma amante há anos. Descobri que ele planejava me descartar logo após essa festa, deixando-me sem nada, como se 30 anos de dedicação valessem 0. E descobri que enquanto eu me anulava por ele, alguém que realmente me amava cuidava de mim em silêncio, sem esperar nada em troca. Olhei diretamente para o Roberto. Então quero deixar uma coisa bem clara, não só para você, mas para todo mundo aqui. Acabou. O casamento acabou. A submissão acabou. A Helena Capacho morreu hoje. E sabe o que nasceu no lugar? A Helena que eu sempre deveria ter sido. Roberto tentou me interromper, mas ergui a mão. Não, você teve 30 anos para falar. Agora é minha vez. Você vai sair dessa festa, vai pegar suas coisas em casa e vai morar com sua amante, já que é lá que você quer estar. E segunda-feira de manhã, meu advogado vai entrar com pedido de divórcio, com todas as provas das suas traições, da ocultação de patrimônio, de tudo. E você vai me pagar cada centavo que me deve. Não porque eu precise do dinheiro, mas porque você precisa aprender que 30 anos de trabalho, mesmo que seja doméstico, mesmo que seja cuidar de uma família, tem valor. Tem muito valor. E você vai pagar por ele. A cara dele estava impagável. Tentou argumentar, gritar, fazer escândalo, mas os seguranças do hotel, a mando do Eduardo, já estavam ali para acompanhá-lo até a saída. Ele saiu berrando ameaças, prometendo me deixar na miséria, dizendo que eu não era nada sem ele. Mas suas palavras não me atingiam mais, porque eu finalmente tinha entendido a verdade. Eu sempre fui tudo. Com ele, sem ele, sempre fui tudo. Só tinha esquecido disso por um tempo. Meus filhos se aproximaram, meio sem jeito. Rodrigo falou primeiro. Mãe, eu não sabia de nada disso. Do pai ter outra pessoa, dos planos dele. Mas você sabia como ele me tratava. Vocês 2 sabiam e nunca fizeram nada. Beatriz começou a chorar. A gente achava que era normal, que todo casamento era assim, que eu não tinha valor além de servir vocês todos. É isso. Eles abaixaram a cabeça. Olha, eu amo vocês. Amo mais que tudo nessa vida. Mas vocês precisam entender uma coisa. O que presenciaram durante anos não foi um casamento saudável. Foi abuso psicológico, foi manipulação, foi desrespeito sistemático. E vocês, sem querer ou querendo, foram cúmplices disso ao se calarem. Então agora vocês têm uma escolha. Podem continuar achando que o pai é o herói provedor e eu sou a coitadinha que não faz nada. Ou podem acordar para a realidade e reaprender a me enxergar. Como mãe, mas principalmente como pessoa. Como mulher que vocês deviam respeitar e admirar, não diminuir. Saí daquela festa com a cabeça erguida. Não voltei para casa. Eduardo tinha preparado uma suíte para mim no hotel, sem expectativas, apenas como refúgio. Passei a noite acordada, lendo cada documento que ele tinha me dado. Provas em foto, vídeo e áudio da traição do Roberto. Tinha até conversas dele com a amante rindo de mim, me chamando de vaca burra, que acreditava em tudo. Comprovantes de transferências de dinheiro de contas conjuntas para contas em nome de laranjas. Documentos de imóveis que ele tinha comprado escondido e colocado no nome da amante. Era tanta podridão que cheguei a passar mal, mas junto com a náusea veio a determinação. Na segunda-feira de manhã, entrei no escritório de advocacia mais renomado de São Paulo. Com as provas que Eduardo tinha me dado, o caso era ganho na certa. A advogada, uma mulher incrível chamada doutora Márcia,
Me olhou com admiração quando mostrei a quantidade de evidências. Helena, com isso aqui, a gente não só garante uma divisão justa de bens, a gente enterra ele. Você pode pedir indenização por danos morais, por trabalho doméstico não remunerado durante 3 décadas, tudo. Então é isso que eu quero. Quero justiça. Quero cada centavo que ele me deve. Você vai ter, pode ter certeza. O processo de divórcio foi aberto. Roberto, ao ser notificado, surtou completamente. Ligou para mim aos berros, me xingando de tudo quanto é nome. Você vai se arrepender, Helena. Eu vou te deixar sem nada. Você não é ninguém sem mim. Roberto, eu tenho provas de tudo, de cada traição, de cada centavo escondido, de cada humilhação. Você que vai ficar sem nada. Aliás, já está. Do que você está falando? Estou falando que os 3 maiores clientes da sua empresa já cancelaram os contratos. Coincidentemente, todos tinham alguma ligação com empresas do grupo do Eduardo. Você está financeiramente quebrado a partir desse momento. Bem-vindo ao mundo de não ter nada. A diferença é que, ao contrário de mim, você mereceu. Desliguei o telefone na cara dele. E pela primeira vez em décadas, me senti poderosa. Os meses seguintes foram intensos. O processo de divórcio virou notícia porque envolvia um empresário conhecido e um bilionário que tinha exposto tudo em público. A mídia tentou me pintar como a coitadinha abandonada, mas eu dei entrevistas deixando claro que não era vítima, era sobrevivente. E estava reclamando o que era meu. Recebi centenas de mensagens de mulheres que tinham passado por situações parecidas. Mulheres que dedicaram suas vidas às famílias e foram descartadas. Mulheres que eram chamadas de donas de casa como se isso fosse depreciativo. Mulheres que tinham seu trabalho invisibilizado todos os dias. E todas elas diziam a mesma coisa. Você me deu coragem para recomeçar. Foi aí que tive uma ideia. Com a ajuda do Eduardo, que não mediu esforços para me apoiar, criei uma ONG de apoio a mulheres em situação de violência doméstica e psicológica. Um lugar onde elas pudessem receber orientação jurídica, psicológica, financeira, onde pudessem reaprender a se valorizar. Voltei a estudar. Aos 63 anos, me matriculei em Direito, porque eu queria poder ajudar outras mulheres, não só emocionalmente, mas legalmente. Queria ser a advogada que eu precisei ter há 30 anos, quando me convenceram a abrir mão da minha carreira. Voltei a tocar piano. Comprei um lindo piano de cauda e passei a ter aulas novamente. A música que eu tinha abandonado voltou a fluir pelos meus dedos, e com ela, pedaços de mim que eu achava que tinha perdido para sempre. Voltei a escrever. Comecei um blog contando minha história, dando voz a outras mulheres, falando sobre recomeço, sobre valorização, sobre nunca ser tarde para recuperar sua vida. O blog viralizou. Virou livro. O livro virou best-seller. De repente, eu que não fazia nada, era autora de sucesso, palestrante requisitada, referência em empoderamento feminino. E o Roberto? Bem, perdeu tudo no divórcio. A casa ficou para mim, metade dos bens dele foram divididos comigo, ainda teve que pagar uma indenização alta por danos morais. A empresa quebrou quando perdeu os principais clientes. A amante o largou assim que o dinheiro acabou, porque, ela estava ali pelo glamour, não por amor. Última vez que soube dele, estava morando em um apartamento minúsculo, trabalhando como vendedor comum, amargado e sozinho. Não sinto pena. Sinto é que a justiça foi feita. Meus filhos levaram um tempo para processar tudo, mas aos poucos foram entendendo. Rodrigo me pediu desculpas, chorou muito, disse que estava trabalhando em terapia as questões machistas que absorveu crescendo naquele ambiente. Beatriz se tornou uma das maiores apoiadoras da ONG, trabalha comigo voluntariamente. Ela também está em terapia, desconstruindo a ideia de que o valor de uma mulher está em servir um homem. Estou orgulhosa dos dois. Porque reconhecer os próprios erros e trabalhar para mudar é das coisas mais difíceis que existem. E o Eduardo? O Eduardo. A gente se reencontrou de verdade. Devagar, sem pressão,
redescobrindo um ao outro. Descobrimos que aquela conexão de 30 anos atrás ainda estava lá, só que mais madura, mais profunda. Não foi um conto de fadas instantâneo. Foi um processo. Terapia individual, terapia de casal, muita conversa, muito choro, muito riso. Aprender a confiar de novo depois de tanto trauma não é fácil. Mas ele foi paciente, foi companheiro, foi tudo que o Roberto nunca foi. E há 6 meses eu disse sim. Não a um casamento, porque essa instituição ainda me causa gatilhos. Mas sim a uma vida juntos, a uma parceria de verdade, a um amor que me valoriza em vez de me diminuir. Hoje, aos 64 anos, vivo a melhor fase da minha vida. Tenho minha ONG que já ajudou milhares de mulheres. Tenho meu livro que se tornou referência. Tenho minha faculdade que estou amando. Tenho meu piano, minha escrita, minha voz. Tenho meus filhos que finalmente me respeitam. Tenho um companheiro que me ama e me admira. E mais importante, tenho a mim mesma de volta. Então, se você está me ouvindo agora e se identifica com algum pedaço da minha história, eu quero te dizer uma coisa. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para se valorizar. Nunca é tarde para dizer não ao desrespeito, e sim à sua própria vida. Você não precisa esperar 30 anos como eu esperei. Você não precisa que um bilionário apareça para te salvar. Porque a verdade é que quem te salva é você mesma. Quando você decide que chega. Quando você decide que merece mais. Quando você decide recuperar os pedaços de si que deixou pelo caminho e se reconstrói, mais forte, mais sábia, mais inteira. Não foi fácil. Teve noite que chorei até dormir. Teve dia que quis desistir. Teve momento que a solidão pesou e eu quase voltei atrás. Mas eu persisti. Porque eu merecia. Porque toda mulher que dedica sua vida a cuidar de outros também merece ser cuidada. Também merece ser vista. Também merece ser valorizada. E se ninguém mais fizer isso por você, faça por si mesma. Olhe no espelho e reconheça a mulher incrível que está ali. A guerreira que acordou todos os dias e deu conta de tudo, mesmo quando ninguém reconhecia. A sobrevivente que aguentou humilhações, mas não quebrou. A fênix que está prestes a renascer das cinzas de tudo que tentaram destruir nela. Minha história não é especial porque teve final feliz. É especial porque é real. Porque acontece todos os dias com milhões de mulheres ao redor do mundo. Mulheres que abrem mão de si mesmas em nome de um amor que não as valoriza. Que silenciam suas vozes para não incomodar. Que encolhem seus sonhos para caber nas expectativas alheias. Mas não precisa ser assim. E nunca precisou. Você pode ser mãe, esposa, companheira e ainda assim ser você mesma. Seu valor não está no quanto você serve aos outros. Está no simples fato de você existir, de você ser humana, de você ter sonhos, talentos, potencial. E qualquer pessoa que não enxergue isso não merece um segundo do seu tempo. Então, eu te convido a fazer uma escolha hoje. Aqui, agora, enquanto me escuta. Escolha você mesma. Escolha sua voz. Escolha seus sonhos. Escolha se valorizar. Não daqui a 30 anos quando um estranho aparecer para te salvar. Mas hoje, neste exato momento. Porque você merece. Sempre mereceu. E está na hora de você acreditar nisso também. E você que está me ouvindo agora, me conta uma coisa. O que você faria no meu lugar? Se tivesse descoberto tudo que eu descobri naquela festa, que decisão teria tomado? Comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião. E se minha história te tocou de alguma forma, compartilha com aquela amiga, mãe, irmã, prima, vizinha que precisa ouvir isso. Porque quanto mais a gente fala sobre esses assuntos, quanto mais a gente se apoia, mais forte a gente fica. Se inscreve no canal para ouvir mais histórias reais como essa. Histórias de superação, de recomeço, de mulheres que decidiram não aceitar migalhas quando mereciam o banquete inteiro. Meu nome é Helena, tenho 64 anos, e essa é a história de como eu morri e renasci na minha própria festa de bodas de pérola.